Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade no conteúdo de porcentagem, tá? Então, trouxe aqui 3 exemplos, depois eu vou passar mais um por final, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, veja o indicador com o número de vítimas fatais. E eu vou explicar o contexto desse gráfico, tá? Temos aqui um gráfico de barra, então temos 3 barras. Essas barras elas são compostas porque tem 3 valores dentro de cada uma, tá? Aqui no meu eixo da vertical eu tenho o número de vítimas que vão de 10, 20, 30, 40, 50 até 70, né? E posso ver que 70 não tem nenhuma marcação, agora 60 eu tenho. Esse terceiro gráfico aqui, eu já vou marcar ele aqui que ele tem 60 pessoas que sofreram, foram vítimas fatais, tá? Aqui eu tenho 50, nesse primeiro, o total de 50 pessoas sofreram vítimas fatais nesse primeiro gráfico. E no gráfico do meio foram 40 pessoas, certo? O que eu vou ter aqui embaixo na minha horizontal? Faixa etária em anos, né? Aqui eu tenho a faixa dos 20 aos 24 anos, sofreram vítimas fatais, foram vítimas fatais, né? Aqui eu tenho dos 25 aos 29 e aqui eu tenho dos 30 aos 34 anos, tá? Aqui eu tenho a legenda, né? Motociclista é aquela que está pintada de vermelhinho. Aqui foi 25, aqui 15 e aqui 20. Ciclista, observa que eu não tenho, então vou ter que descobrir, mas é muito fácil, por quê? O pedestre ele me deu também, ele me deu aqui ó, 25, 18 e 20, que está pintado de preto, né? E o que ele está pedindo para mim, para nós orientarmos aqui melhor, né? Qual foi o percentual das vítimas que se deslocaram de bicicleta? E aí? Bicicleta é os ciclistas, né? Que foram essas faixas que estão em branco, que eu tenho que descobrir o valor, que eu também não sei, tá? Ele não me deu esses valores, mas é muito fácil de descobrir, tá? Outra coisa importante, aqui ele falou das vítimas fatais que deslocam de bicicleta, mas ele não falou de faixa etária. Se ele falasse assim, de faixa etária, por exemplo, até os menores que 30 anos, então eu não poderia pegar aqui, eu pegaria dos 29, menores que 30, né, 29, e eu pegaria esses dados e esses dados, né, da primeira e da segunda coluna só, se ele falasse que tivesse uma idade certa que ele queria saber, tá? Mas como ele não quer, vou pegar de todos os ciclistas, de todas as faixas etárias. Então vamos lá. Na primeira coluna eu tenho 20 aqui e 20 aqui, então deu 40. Para 50 no total falta 10, então aqui ó, foram 10 ciclistas, certo? Aqui eu tenho 15 e tenho 18, então lá ó, 15 mais 18, aqui vai dar 13, sobra 1, 33. 33 para 40, o que está faltando aqui de 33 para dar 40? 7. Então aqui foram 7 ciclistas, certo? Por fim, na terceira coluna minha, eu tenho 25 aqui e 25 aqui. Então, juntando os dois dá 50. Para 60, falta 10. Ao todo, quantos ciclistas sofreram acidente aqui em todas as faixas etárias? O total de ciclistas, porque eu estou tratando dos que deslocam de bicicleta, então tem que pegar os ciclistas. 10 mais 7 mais 10. Isso vai ser um total de 27. Certo? Dado importante que eu vou precisar. Eu só peguei o dado dos ciclistas, porque eu preciso deles, né? Mas como eu vou achar esse percentual dos 27 ciclistas em relação a todos esses outros acidentes envolvendo com motociclistas e pedestre? Simples, né? Qual que é o total aqui? O total, eu vou somar todo mundo, né? 60 mais 40 dá 100, 100 mais 50, 150 vítimas fatais, felizmente, né? Então, vítimas fatais foram 50. Vou montar a minha tabela.
vítimas fatais. Opa, contrário. Vítimas fatais. 150 no total. Corresponde a quantos por cento? 100%. É todo mundo. Eu tenho que pegar todo mundo quando eu vou envolver alguma coisa de porcentagem, tá bom? Se eu peguei todo mundo, que é 100%, e eu quero descobrir aqueles que deslocam de bicicleta, que são, no caso, os ciclistas, e todos os ciclistas somaram 27 pessoas. 27 corresponde a X, porque eu vou descobrir essa porcentagem. O que eu faço aqui agora, depois de montar essa tabela? Multiplico em cruz. 150 vezes X, então eu deixo e vou multiplicar o outro valor, que é 27 vezes 100. Então, X vai ser igual a 27 vezes 100, vai dar 2.700, dividido, né? Para quem não entendeu, eu pego esses dois zeros e acrescento no final. Cálculo mais fácil que tem. E aí, esse número que eu multiplico X vai passar dividindo. Então, vai ser 150, dividido por 150. Para ficar mais fácil o cálculo, eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo, né? Porque eu tenho. Não, aqui eu tenho mais um, mas eu não tenho mais um aqui embaixo, então eu não posso cortar. Então, eu vou dividir 270 para 15, certo? E aqui, ó, eu sei que eu posso pegar o 27 e dividir para 15, que vai dar 1, né? Dá 15, porque vezes 2 daria 30, não posso, né? 7 menos 5 sobra 2, 2 menos 1 sobra 2. Pego esse zero aqui e desço ele. E agora, que número eu vou multiplicar por 15, que vai dar 220. Vamos lá. Deixa eu tentar por 8 para ver. 8 vezes 5, 40. Sobra 2. Opa, e aqui está errado. Aqui é 1. 2 menos 1 dá 1. 8 vezes 5, 40. Sobra 4, né? 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 120 menos 120 deu 0. Então, descobriu o valor exato aí, ó. 18%. Então, de todas essas vítimas de acidentes, de todas as faixas etárias, 18% é de ciclista. E de novo eu falo, aqui ele não está pedindo faixa etária. Se ele pedisse menor que 30, eu ia pegar só o ciclista aqui, 7 pessoas aqui e 10 pessoas aqui, tá? Não pegaria esses 10. Se ele fosse menor de 30. Se ele fosse menor de 25, eu pegaria só esses 10. Como ele não falou de faixa etária, eu pego todo mundo, tá bom? Pessoal, aqui agora exemplo 2. A tarifa de ônibus de certo município era de R$ 4,00, sofreu 2 acréscimos, um no mês de agosto de 6%, né, e o outro de 8% em janeiro do outro ano. Qual o valor da tarifa após os aumentos? Então vamos lá. Primeiro eu vou ter que calcular do mês de agosto. Eu vou ter que calcular separadamente, não posso calcular num cálculo só, tem que ser separado, tá? É a maneira mais fácil de fazer. Então vamos lá. No mês de agosto, a passagem era R$ 4,00, que corresponde a quantos por cento? 100%, certo? Se R$ 4,00 era 100%, eu quero descobrir 6% de aumento para descobrir quanto que vai aumentar nessa passagem, certo? Então aqui agora eu multiplico em cruz. 4,00 é o mesmo que R$ 4,00, só o 4 inteiro, para não trabalhar com 0,00, porque senão vocês vão confundir e vão querer cortar o zero do decimal, tá? Isso dá errado. Então vamos lá. 4 vezes 6 dá 24. X é igual a 24. Por que que X? Porque o número que está multiplicando X vai passar dividindo, certo? Então aqui, 24 dividido para 100 é muito simples. Vou fazer aqui só essa primeira vez, mas as outras eu vou ensinar para vocês um método mais fácil. 24 não divide para 100, acrescento 0 e aqui embaixo eu acrescento uma vírgula. Como nenhum número começa por vírgula, eu acrescento um 0 na frente. E eu sei que dá por 2. 2 vezes 100 dá 200, sobra 40, né? 240 menos 200 sobra 40. Acrescento um 0 aqui. Aqui eu não faço nada porque eu já acrescentei e eu sei que multiplicando por 4 vai dar 400. 400 menos 400 deu 0. Então deu 0,24. Daqui eu já vou ensinar para vocês, ó. O 24, como ele está dividindo por 100, ele está dividindo, simplesmente vai mover a vírgula para a esquerda.
O número 24, ele é inteiro, então quer dizer que a vírgula está lá no final, certo? Está no final dele. E aí, como eu estou dividindo por 100, são 2 zeros, você vai mover a vírgula 2 casas, então ela vai sair daqui, vem para cá e depois vem para cá. E aí, nenhum número começa por vírgulas, você vai fazer o quê? Acrescentar o zero, ok? Então, aumentou 24 centavos. Se era R$4 e aumentou 24, então agora vai ser R$4,24 o preço dessa passagem no mês de agosto. Agora vamos calcular o de janeiro. Em janeiro a passagem já era R$4,24, que corresponde a 100%. Ela vai aumentar 8%. Então aqui eu vou chamar de X, que vai ser o valor que vai ser aumentado em 8%. Então multiplicando em cruz, 8 vezes 4,24, então 4,24 vezes 8, 8 vezes 4, 32, sobra 3. 8 vezes 2, 16, 17, 18, 19, sobra 1. 8 vezes 4 dá 32, mais 1, 33. Aqui eu tenho duas casas decimais, dá 33,92. X é igual a 33,92. E o que eu vou fazer aqui? Dividir pelo número que está multiplicando x, que é 100. Então, x é igual. Observe que eu não vou fazer a divisão. Vou fazer aqui bem fácil para vocês. 33,92. Estou dividindo por 100. São duas casas que eu tenho aqui, movo essa vírgula para a esquerda 2 casas. Então, movo uma, movo 2. Nenhum número começa por vírgula, então é 0,3392, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor que era a passagem, de 4,24, e somar com 0,3392. Lembrando que vírgula abaixo de vírgula na soma. E aqui eu não tenho nada, acrescento um 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 9, 9. 4 mais 3, 7. 2 mais 3, 5. 4 mais 0, 0, né? Vamos ver aqui. 4 mais 3, 7 certinho. 2 mais 3, 5. A passagem vai ser de R$4,58. Mas por que 58? Eu estou usando só 2 casas decimais para representar dinheiro, né? Dinheiro é só 2 casas. Como essa daqui é 9, quando esse terceiro valor for maior ou igual a 5, o que você tem que fazer? Aumentar uma casa na anterior. Isso aqui chama método do arredondamento, tá? Então aqui, como deu 9, quando ele for maior ou igual a 5, você aumenta aqui uma casa, porque trata de dinheiro. Então aqui eu tenho que só utilizar 2 casas. Então se era 7, passou a ser 8. 4,58 essa passagem no mês de janeiro, tá bom? E agora, por fim, o terceiro exemplo, depois eu vou trazer outro, tá? Terceiro exemplo, o aluguel de um carro passou de R$400 para 530. Qual foi a porcentagem de aumento do aluguel? Então era R$400, que corresponde a 100%. Se ele aumentou, ele quer saber aqui, o percentual de aumento. Qual que foi o aumento? De 400 para 530, você pega ali 530 menos os 400 para saber quanto que foi o aumento. R$130. Então você descobre 130, que equivale a X, que é a porcentagem referente a 130, tá? Eu vou descobrir o X, que o X é a porcentagem referente ao 130. Então, multiplica em cruz. 130 vezes 100 dá 13.000. Coisa simples, pega esses 2 zeros e acrescenta no final. X é igual a 13.000 dividido pelo número que multiplica o X, que é o 400. Posso cortar 2 zeros aqui e 2 aqui. Então, X vai ser igual a 130 dividido para 4. Que dá 4 vezes 3 dá 12, 3 menos 12 sobra 1, desce o 0, por 2, 2 vezes 4, 8, 10 menos 8 sobra 2, acrescenta um 0 e uma vírgula, porque o 2 não divide para 4, e aí, para finalizar, o 4 vezes o 5 dá 20,
20 menos 20 dá zero. Então, 32,5% foi o aumento de R$ 130 referente aos 400 que já era o aluguel, ok? Agora eu vou apagar, vou escrever o próximo exemplo aqui para finalizar a aula. Para finalizar a nossa aula agora sobre porcentagem, quarto exemplo, tá? Pedro pagou R$ 115,50 pelo almoço de sua família em um restaurante, que cobra 10% nesse valor referente à taxa de serviço. Então ele está pagando 10% a mais nessa taxa de serviço que ele teve no restaurante, certo? Quanto ele pagaria se não tivesse esta taxa? Se não tivesse essa taxa, como é que ele ia pagar, né? Vamos pensar uma coisa, tudo que a gente paga hoje é 100%. Se ele está pagando mais 10%, então seria 100% mais 10% dessa taxa, ele está pagando um total de 110%. Tá? Esse 110% equivale ao valor que ele pagou, de R$ 115,50. Corresponde a 110%. Eu quero saber quanto que seria se não tivesse pagado essa taxa. Se não tivesse pagado essa taxa, ele ia pagar 100%, né? Ele ia pagar essa parte aqui. Ele está pagando essa porque somou com os 10%, ele está pagando tudo. Mas eu quero descobrir quanto ele vai pagar só nessa, que é o 100%, que equivale a X. Tá? Vou multiplicar em cruz. 115,50 multiplicado por 100 é muito fácil, vou ensinar para vocês agora. Ó, você vai fazer o seguinte, lembra que no exercício anterior nós fazemos lá que quando está dividido por 100, você move a vírgula para a esquerda, quando está multiplicando por 100, você move a vírgula para a direita, né? Então aqui, se a vírgula está aqui, e aqui eu tenho duas casas após a vírgula, que foi, duas casas após a vírgula não, foi 2 zeros, então vou mover essa vírgula uma vez, duas vezes, e ela vem para cá, tá? Então passa a ser o número inteiro de 11.550. 11.550 vai dividir por quem? Pelo número que está multiplicando o x, que é o 110, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Corta um zero aqui para ficar fácil. 1.155 dividido por 11. 1.155 dividido por 11 vai ser 1 vezes 11 dá 11, sobra 0, desce o 5. Estou descendo também outro 5, por quê? O 5 não divide para 11, então tem que descer o próximo valor que é o 5. O que eu faço? Acrescento um 0 no quociente. Então, 5 vezes 11 dá 55, que deu 0. Então, x é igual a 105. Então, quer dizer que Pedro, e se ele não tivesse essa taxa aí, ele ia pagar R$ 105, ok? Então aqui eu finalizo a minha aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.